Bem-vindos a mais um vídeo de dicas do GIMP. E hoje nós vamos nos focar em um filtro que se chama explosão de linhas, que dá esse efeito legal aqui, ó, que você está vendo. Um monte de linha que sai do centro, que é um efeito que está sendo bastante usado hoje em dia em várias imagens, inclusive para pessoas que fazem vídeos para o YouTube e fazem as thumbnails, às vezes, usam esse efeito. Que é um efeito bem legal. Eu também uso esse efeito em várias thumbnails minhas. É um efeito bem legal, eu gosto bastante. Então vamos lá. Vamos começar, como sempre, do começo. Deixa só eu fechar essa imagem. Não precisa salvar. Então vamos criar uma nova imagem. Vou criar aqui uma nova imagem. E eu vou criar uma imagem quadrada dessa vez, porque daí eu posso adaptar ela em qualquer outro formato, né? Fica mais fácil. Se eu fizer retangular, algumas linhas vão ficar menores, bem menores do que as outras, vai ficar uma coisa mais irregular. Eu vou fazer uma imagem quadrada. Bom, como é só para ilustração, 640 por 640 está ótimo. Então eu tenho aqui minha imagem em branco. Você não precisa fazer nada, você tem aqui sua imagem em branco, certo? Então você vem em Filtros, opção Renderizar, aqui embaixo, e aí o plugin está aqui, ó, Explosão de linhas. Vamos ver a descrição? Preencha uma camada com linhas emanando do seu centro, usando a cor de frente. No caso, a cor que está aqui do lado. Você vai ver que desse jeito que eu estou fazendo, não é bem isso que acontece. Não é usando a cor de frente. Mas não tem problema nenhum, porque eu vou ensinar a mudar de cor também. Porque para mim o interessante é eu poder mudar de cor depois e não criar um negócio já com uma cor pré-definida. Vamos lá. Explosão de linhas. Aqui estão as opções do plugin. Você tem o número de linhas que você quer que apareça, que infelizmente está limitado a um mínimo de 40, não sei porquê. O ângulo das pontas vai ser o quanto vai abrir essa sua linha, porque ela começa de um ponto, né? E aí, desse ponto, de um certo ponto, saem duas linhas que formam uma linha só. É meio complicado eu explicando aqui, mas vocês vão ver. E aí, esse aqui vai determinar o ângulo dessas linhas. Aqui, o raio de deslocamento é a distância do centro. Tá? E o fator aleatório é o quanto, que também está limitado aqui, o mínimo, pelo que entendi, é 4, porque eu coloquei 1 da outra vez, ele foi para 4, só se eu estou vendo coisa. Mas enfim, vamos deixar 1 aqui, porque eu não quero nada aleatório. E eu vou mostrar depois para você o que é essas coisas. E o fator aleatório 1. Ok, mas eu quero um pouquinho mais grossa a minha linha. O ângulo 1 é das linhas que você viu agora na introdução desse vídeo. Eu quero colocar um ângulo 3, para ficar um pouquinho mais grossa a linha. Então, ok. E criou. Olha só que legal, ó. As linhas estão muito mais grossas do que aquelas que você viu na introdução desse vídeo. E agora? Veio tudo preto. E eu quero pintar. Vou ter que pintar um por um? Fazendo assim, assim e depois assim? Não, você não precisa pintar um por um. Você vai vir aqui na sua imagem, vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir em alfa para seleção. Mas o alfa para seleção selecionou a imagem inteira? Como é que eu vou fazer? Pois é. Isso é porque nós criamos em cima de uma imagem em branco, né? Então, o ideal é a gente criar uma nova camada. Criamos aqui uma nova camada com transparência, tá? Tá aqui a nossa camada. Podemos descartar a camada do fundo. Isso se você quiser fazer as alterações do jeito que eu faço, tá? Você pode pintar uma linha por uma linha, isso aí. Mas acontece que você fazendo uma camada transparente, você pode inclusive salvar essas linhas em um arquivo PNG, por exemplo, e aí usar essas linhas já prontas em outras imagens, né? Eu acho isso muito melhor. Então vamos lá, vamos criar linha numa imagem transparente, numa camada transparente. Menu Filtros, opção Renderizar e Explosão de linhas. Com as opções que já estavam aqui, 40, número de linhas 40, ângulo das pontas 30, raio de deslocamento 30 e fator aleatório 1. Então, ok. Criei as minhas linhas aqui, ó.
Agora, nesta camada transparente com as linhas, se eu vier com o botão direito do mouse, apertar, né? E vim em alfa para a seleção, agora eu selecionei as linhas. E agora eu posso pintar tudo de uma vez só. Como? Porque se eu pintar aqui, ele ainda está 1 por 1, né? Não é isso que eu quero. Vou selecionar a cor que eu quero. Lógico, vou na ferramenta de preenchimento, seleciono a cor que eu quero. Vamos supor que eu quero pintar elas de verde. Só que um verde mais escuro. Dou OK. Seguro a tecla Shift, enquanto eu estou com a ferramenta de preenchimento. E escolho um desses que está selecionado. E pronto! Ele pinta a seleção toda. Venho aqui em selecionar nada. E olha aí, estão todos verdes. Posso repetir o processo. Botão direito aqui na camada, alfa para a seleção, escolho uma outra cor, amarelo, dou OK, seguro a tecla Shift no computador e pronto. Pintei toda a seleção de novo. Olha que legal. E você pode, aí, né, te dar uma liberdade muito maior do que ficar pintando uma por uma, que você tem aqui numa camada branca e tal. E você pode também mexer na opacidade. Lógico que você vai querer mexer nisso quando você já tiver a sua imagem pronta, né? Mas, enfim, você pode mexer na opacidade para encaixar na sua imagem aonde você quer essas linhas. Por isso que eu falei, ter essas linhas em uma camada transparente e salvo em um PNG oferece muitas possibilidades. Você pode transferir essas linhas para outra imagem. E nessa outra imagem, você pode também pintar as linhas e mexer na transparência e fazer tal. Você não precisa nem pintar aqui. Você pode pintar quando você transferir essas linhas para outra imagem. Agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho nesse filtro. Eu tenho certeza que você, como um bom curioso que está assistindo esse vídeo, vai dar uma xeretada no filtro. Mas, para efeito de demonstração, vamos criar aqui uma nova camada. OK. Para efeito de demonstração, eu vou mostrar para vocês diferentes efeitos. Filtros, renderizar, explosão de linhas. E agora vamos pôr aqui, ó. Eu acho que o importante para mostrar para vocês, porque esses aqui já mostram bem, né, dá para entender bem, vocês já entenderam, aqui deixa a linha mais grossa ou mais fina, e aqui é o número de linhas que você quer na tela. Esse raio de deslocamento, né? Vamos fazer uma comparação. O raio de deslocamento agora eu quero que ele seja 100. Né? E dou um OK. Olha como está bem mais distante. Ó. Vamos comparar com a outra imagem. Ó. Aqui está bem pertinho. Aquela anterior que eu fiz está bem aqui pertinho. Essa última que eu fiz com raio 100, aquela eu fiz com raio 30. Essa eu fiz com raio 100. Está bem mais distante. Tá vendo? Então, é isso que é o raio de deslocamento. É o quanto a distância do ponto central em que vão ser criadas essas linhas. É bem simples. Mas agora vamos ver a última opção, mais uma camada, criando com transparência, que eu gosto de transparência. Filtros, renderizar, explosão de linhas. A última opção que eu quero mostrar para vocês é aqui, fator aleatório, aonde que ele influencia. Vocês vão ver, vai ficar bem aparente. Eu vou colocar um fator aleatório de 40 e dou um OK. Não ficou tão evidente, mas presta atenção aqui nas linhas. Ó. Essa aqui está mais perto do centro, essa aqui está mais longe, essa está mais perto, essa está mais perto, essa está mais longe, essa está mais longe, entendeu? Ele deixa em aleatório um pouco a distância do ponto central. Vou fazer de novo com um aleatório com um valor mais alto no aleatório. Fator aleatório 200, vamos exagerar. OK. Olha só, tá vendo? É isso que o fator aleatório faz. Aqui está bem próximo, esses aqui está bem evidente isso, né? E tem umas aqui que está bem longe do centro. Né? Então, brinque com as opções, tem várias coisas que você pode fazer aí. É muito legal esse plugin, tem muita gente que tem dificuldade, que gosta muito desse efeito, mas não sabe como fazer. Aí fica fazendo linha por linha. Eu mesmo, até antes de eu descobrir esse filtro do GIMP, eu fazia num outro programa, eu fazia linha, eu fazia
um triângulo, rodava ele e aí copiava. E aí formava um monte de linha assim. Não vou entrar em detalhes como é que eu fazia, porque não tem porquê. Isso aqui é do GIMP. Mas isso aqui facilitou muito a minha vida. E eu espero que ajude vocês também, que seja útil para vocês. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo. Aquele abraço.